Dores fortes na cabeça e um pequeno tremor em um dos olhos foram os primeiros sintomas. Motivo de sobra para Charles procurar a ajuda de um especialista. O diagnóstico? Pressão alta nos 2 olhos, um problema que se agravou e resultou em glaucoma. Hoje, o supervisor administrativo faz tratamento, utiliza colírios e regularmente faz exames para controlar a doença. Estava sentindo dores de cabeça e aí eu falei assim, eu estava conversando com a minha esposa, eu falei assim, acho que vou ter que ir no oftalmologista, porque eu acho que eu estou com problema de vista. E aí eu marquei uma consulta com um oftalmologista e quando eu cheguei lá eles fizeram o exame de fundo de olho e aí eles constataram que eu estava com a pressão muito alta. A pressão do meu olho, do ser humano, ela tem que estar numa média de 16. Quando eu cheguei lá, ela estava 33. Ainda bem que eu fui a tempo, porque é uma doença que você não sente muitas dores. Quando você vai ver mesmo, você já até perdeu a visão. É o que está acontecendo com a população hoje. Charles faz parte de uma estatística que não para de crescer. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 180 milhões de pessoas em todo o mundo apresentam algum tipo de deficiência visual. Só no Brasil, metade da população enxerga mal. E as doenças mais comuns são síndrome visual, causada pelo uso excessivo de computador. Provoca vermelhidão, ardor, fadiga ocular, coceira e dor de cabeça. Olho seco, causada pela baixa umidade do ar, podendo até ocorrer lesão na córnea. Sensação de areia e vista turva. Conjuntivite alérgica, provocada pelo uso de cosméticos, a exposição à poeira, fumaça e ao cloro de piscina. Pode apresentar coceiras, vermelhidão, inchaço das pálpebras e sensibilidade à luz. Quando os primeiros sinais de dificuldade para enxergar surgem, é preciso procurar ajuda. Na maior parte dos casos, um tratamento adequado e feito logo no início pode resolver a situação. Mas não estar atento aos sinais que os olhos nos dão pode agravar o problema. O oftalmologista explica que, se diagnosticado com antecedência, o problema tem mais chances de ser controlado. A falta de cuidado está relacionada principalmente à falta de informação. Os brasileiros não têm hábito de procurar o oftalmologista. Quando eles procuram, as doenças podem estar numa fase mais avançada que poderia ter sido evitado se fosse precocemente ao oftalmologista. A prevenção consiste no exame oftalmológico anual. O certo é todo ano você procurar seu oftalmologista, que no exame completo nós vamos ver os graus, ver o fundo de olho, ver glaucoma, que deve ser feito anualmente. Doutor Carlos Gustavo Vieira, oftalmologista, está com a gente aqui. Bom dia, seja bem-vindo, viu, doutor? É um assunto muito importante, né? E a população tem pouca informação a respeito. A gente fala de tantos outros problemas de saúde, mas os problemas da visão, aliás, a visão talvez seja um dos principais sentidos do ser humano, aquele que dá direção realmente, né, no dia a dia. E por que o senhor acha que a população se interessa pouco em relação a problemas de visão ou fazer exames de prevenção? A gente tem observado uma melhoria no acesso da população ao serviço médico, mas assim, é uma tendência do brasileiro só procurar realmente quando está doente, né? E não procurar com objetivo de prevenção. Quer dizer, se o brasileiro está enxergando relativamente bem, então para ele está tudo bem, né? Mas não necessariamente isso é uma verdade, né? Claro. Porque pode ter algum problema de saúde que não necessariamente afeta na forma dele enxergar, ou não. Verdade. Problemas como glaucoma, como alguns distúrbios da retina, eles só vão dar uma manifestação visual tardia, né? Então a pessoa está com aquele problema, perde a chance de evitar, de prevenir, né? Fazer um tratamento num momento adequado, e quando ele vai fazer esse tratamento, às vezes já é tarde, né? Ele vai ter sequelas, né? Agora, doutor, eu tenho algumas complicações, né, nos meus olhos, até estava vendo a matéria ali, eu tenho uma conjuntivite alérgica, mas assim como a conjuntivite alérgica, várias outras doenças, né, da visão são tratadas de uma maneira assim, é só usar um colírio aqui, eu me automedico, e muitas vezes isso pode causar até problemas seríssimos, como até a cegueira. Fala um pouco sobre esses cuidados que muitas vezes as pessoas deixam de tomar, por exemplo, como alergia,
não usar o medicamento correto, ou usar demasiadamente, por exemplo, um cortisol? O que isso pode causar na visão? Esse ponto sobre corticoide é muito sério. Corticoide é um excelente remédio quando receitado pelo médico por um tempo determinado. Ele não pode ser usado como automedicação. Felizmente, o uso da receita médica está sendo obrigatório já para toda prescrição de antibiótico. Para corticoide ainda não. Corticoide ele é um ótimo remédio, como diz, ele resolve, né, é o melhor antialérgico, só que o uso crônico pode provocar glaucoma e catarata. Glaucoma é uma doença que pode levar à cegueira. A catarata é uma cegueira reversível, mas cegueira. O glaucoma, no caso, seria um problema de pressão arterial. Pressão ocular. Pressão ocular, pressão perdão. Ocular. Eu ia falar pressão arterial nos olhos, né? Pressão Exato, ocular. No caso, como é que ocorre? Isso tem algum fator específico que gera uma pressão ocular? Já quem é tendencioso a ter? Já é alguém que tem problema de pressão alta ou não? Independe? Quais são os fatores que levam, por exemplo, ao glaucoma? Que é um problema que ele chega sem a pessoa perceber, né? Porque não atrapalha necessariamente na forma de enxergar. Exato. Existem fatores de risco, né, que o oftalmologista, né, ele vai identificar, mas assim, o glaucoma ele pode ser evitado, né, com essa consulta periódica, porque o diagnóstico precoce, a pessoa geralmente não sente nada. E ela, numa consulta de rotina, ela recebe esse diagnóstico, o tratamento correto e vai ter uma vida normal, né, evitando as sequelas. Né, então, qual é o candidato a ter glaucoma, por exemplo? É uma doença muito prevalente na população. E assim, então, quer dizer, muita gente pode ter sem saber. Exatamente. E quanto mais a gente vive, maior o risco da gente ter glaucoma. À medida que os anos passam, o risco da população, né, o risco do indivíduo ter glaucoma aumenta. Existem alguns fatores como raça, né, enfim, mas o importante é essa avaliação, porque o nosso país é um país multirracial, né? Então é muito complicado a gente falar raça, né, um tipo de raça, mais porque comum, é um país miscigenado, né? Então mas assim, por exemplo, a vida do dia a dia que determinado indivíduo possa levar, ela pode acarretar glaucoma ou não? Ou isso é uma coisa genética? Não, assim, um hábito, algum comportamento, mau hábito, não. É genético. Absolutamente, isso. E algumas medicações podem provocar. Por isso que é importante esse acompanhamento. Como o corticoide, como sim, você... perfeito. Então quer dizer que o indivíduo pode estar tomando um medicamento para um outro problema e pode acarretar o glaucoma. Doutor, o olho, né, é uma das partes mais sensíveis do corpo. Sim. E o cuidado tem que ser extremo. E aí, automaticamente, qualquer coisinha que você sente no olho, você vai lá e coça o olho excessivamente, você cutuca o olho. Quais são os riscos de você, assim, sempre tratar o olho como se fosse uma coceira no braço e sem procurar o oftalmo? Porque esse também é um grande problema. Nunca procura um oftalmologista e agride sempre os olhos buscando o alívio daquele sentimento de coceira ou até mesmo não consegue enxergar bem. O rapaz vai lá e coça os olhos, né? Porque quem é alérgico, ele complementando, quem é alérgico sabe o quanto incomoda isso. E às vezes o marido está ali, né, chamando a atenção, porque você ela tá falando dela. Então, você lembrou que eu chamei a atenção? Às vezes eu chamei a atenção. O desespero na hora a gente não consegue ficar sem coçar. Então qual que é a melhor solução para trazer esse alívio também? Até complementando a pergunta dele. Pois é assim, realmente coçar os olhos a gente não deve fazer isso. Porque, e se fizer, fazer com o cotovelo, como o senhor falou comigo ali fora. Mas com o próprio, né, que é impossível. Nós perguntamos para ele, falou, tem que coçar o olho com o cotovelo, mas com o seu cotovelo. Né? Vai ser muito difícil conseguir. Mas, enfim, coçar os olhos a gente não deve, porque, por exemplo, se existe um corpo estranho no olho, um pedaço de metal, algo que caiu, uma folhinha que caiu com o vento no olho. Ou até um mosquitinho, né? Exato. Isso aí, o fato de coçar, vai fazer com que a superfície ocular seja mais agredida, né? Exatamente, um atrito. No caso de alergia, a gente não deve coçar os olhos porque quando a gente coça, a gente libera mais fatores, mais mediadores inflamatórios que vão aumentar essa coceira. Então a gente cai numa cascata de quanto mais coça, mais vontade de coçar a pessoa vai ter.
Então existem remédios para, né, colírios, no caso, para resolver isso. Para trazer esse alívio. Exatamente, para tirar esse estímulo de Agora, coçar. alguém que está submetido a uma coceira muito forte ou a uma irritação muito forte, até chegar ao oftalmologista, quais são as recomendações, doutor, que você faria? Talvez água? Quais as recomendações? O soro fisiológico, numa situação assim, ele pode ser pingado. Existem frascos pequenos, né, com quantidade bem pequena, 10 ml, que a pessoa pode pingar nos olhos, no sentido de lavar, por exemplo, um protetor solar que a pessoa às vezes passa perto dos olhos e ele escorre, ele vai incomodar muito. Sempre que a pessoa tiver um trauma com uma substância irritante, ou água sanitária, enfim, a pessoa tem que lavar os olhos por pelo menos 20 minutos em água corrente, com o objetivo de diluir essa substância, de remover e diluir esse fator irritante. E aí, em seguida, procurar um serviço, né, de urgência, porque esses casos realmente de produto químico quando cai, né, protetor solar, isso realmente é uma emergência, né? Agora, a gente falando de medicamentos, eu conheço muitas pessoas que têm o costume de usar colírios, como aqueles colírios comuns que só para clarear os olhos. Existe algum dano que esse colírio pode causar? A pessoa usando sem necessidade muitas vezes, às vezes o olho está vermelho, não, eu pingo só para clarear o olho. Isso causa algum tipo de problema? Esses colírios, eles têm o efeito de vasoconstrição, ou seja, de fechar os vasos. Os vasos eles são preenchidos por sangue, então a nossa superfície, quando a gente examina com o nosso microscópio, que é a lâmpada de fenda, a gente vê muitos vasinhos. Só que como eles são muito finos, eles não aparecem à vista desarmada. Quando a pessoa está com o olho irritado, esses vasos eles aumentam o calibre. Essas substâncias que são vendidas, né, sem receita médica, elas simplesmente diminuem o tamanho desse vaso por um período curto de tempo. E quanto mais a pessoa usa, quem usa realmente observa isso, quanto mais ela usa, menos tempo esse efeito de fechamento dos vasos ele dura. Então a pessoa pinga, chega a um ponto de meia hora depois já está vermelho de novo. Pode se chamar de efeito rebote? Isso, e esse efeito rebote é quando fica pior, né? Ou seja, ele pinga, o olho fica claro por um período curto e depois de um tempo, meia hora, por exemplo, ele fica mais vermelho do que estava inicialmente. Quer dizer, nada de ficar pingando colírio Moura Brasil no olho. Esse mesmo. Lerim Moura Brasil sem receita médica, né? Exato, sem receita médica, porque existem indicações específicas para essas substâncias, né?